Parte 14. Sócrates. Logo, somente o método dialético segue essa direção, relegando as hipóteses em direção ao próprio princípio para encontrar a própria justificativa, arrancando realmente aos poucos os olhos da alma do atoleiro em que estavam mergulhados e dirigindo-os para o alto, servindo-se das artes que mencionamos como auxiliares e companheiras. Muitas vezes, pelo hábito, as designamos de ciências, mas a elas cabe outro designativo mais elaborado, aliás, mais claro, de opinião, mas mais obscuro que o da ciência. Acima, em algum lugar, nos servimos da expressão pensamento discursivo. Acredito, no entanto, que não compense discutir sobre designativos a propósito de assuntos tão importantes como os nossos. Glauco, por certo não. Sócrates, deverá bastar-nos aquele designativo que indique com clareza o nosso pensamento. Glauco, sim. Sócrates, meu parecer é que continuemos designando ciência a primeira parte, pensamento discursivo a segunda, consentimento a terceira e conjectura a quarta. Essas duas últimas juntas vamos designá-las opinião e as duas primeiras pensamento. A opinião se refere ao devir, o pensamento à essência. E a essência está para o devir como o pensamento está para a opinião. O que o pensamento é com relação à opinião, o é também a ciência com relação ao consentimento e o pensamento com relação à conjectura. Para não multiplicar nossa discussão mais ainda que antes, vamos deixar de lado, Glauco, o modo de dividir em duas espécies o gênero dos objetos que caem sob a alçada da opinião e dos que se referem ao inteligível. Glauco, estou de pleno acordo pelo pouco que consigo entender. Sócrates, você considera dialético aquele discurso que colhe a essência de cada coisa? Ao passo que aquele que é incapaz disso, tanto menos deverá pertencer à esfera do pensamento, quanto menos poderá dar razão a si mesmo e aos outros? Glauco, como poderia considerá-lo de outro modo? Sócrates, não ocorre o mesmo também com relação ao bem? Você não poderia afirmar que chega a conhecer a essência do bem e de tudo o que é bom aquele que é incapaz de definir racionalmente a ideia do bem, distinguindo-a de todas as outras e passando pela guerra de todas as objeções, pronto a refutá-las, não segundo a opinião, mas segundo a verdade do ser. Tal homem, se atingiu uma aparência do bem, chega com a opinião antes que com a essência, e a sua vida atual é um sono cheio de sonhos. Tal homem, se atingir uma aparência do bem, chega com a opinião antes que com a ciência, e sua vida atual é um sono cheio de sonhos, do qual não desperta neste mundo, porque antes vai até o Hades para dormir o sono eterno. Glauco, por Zeus, estou pronto a confirmar tudo o que você disse. Sócrates, mas se você devesse um dia se incumbir realmente da educação desses discípulos que ora você cria e educa teoricamente, acho que não os deixaria privados da razão, como as linhas irracionais, comandar a república revestida dos cargos supremos. Glauco, certamente que não. Sócrates, então você haveria de lhes prescrever por lei que se aplicassem a adquirir aquela educação que os tornasse capazes de sustentar discussões dialéticas? Glauco, sim, o faria, mas com você por perto. Sócrates, parece-lhe, pois, que a dialética seja para nós como o coroamento das outras coisas, aliás, das outras ciências, e que não exista nenhuma outra que possa ser colocada mais alto ainda, ao contrário, que esta estaria no vértice de todas as demais? Glauco, acredito que sim. Parte 15. Sócrates, falta ainda, portanto, resolver a quem e de que modo conferiremos essas disciplinas. Glauco, claro. Sócrates, você se lembra quais os governantes que por primeiro escolhemos? Glauco, como não? Sócrates, pois bem, você deve se convencer que também, sob todos os outros aspectos, é preciso escolher pessoas como aquelas, as de mais têmpera, as mais corajosas e, se possível, as mais belas. Além disso, é preciso procurar não somente as pessoas nobres e severas, mas também adaptadas a uma educação deste tipo. Glauco, o que você pretende dizer? Sócrates, é preciso que tenham uma mente frágil e disposição para aprender, porque nos estudos difíceis a gente se cansa muito mais do que nos exercícios de ginástica, e o cansaço é tanto mais tedioso quanto menos é condividido pelo corpo. Glauco, isso é verdade. Sócrates, é preciso procurar uma pessoa rica de memória, constante e infatigável. Do contrário, quem você acha que gostaria de submeter-se a esforço físico e ainda levar a bom termo um estudo de tamanha exigência? Glauco, ninguém, a menos que não tenha deveras disposição excepcional. Sócrates, portanto, o erro que hoje se comete, que atraiu a infame à filosofia, como dizia antes, se deve ao fato de que não são pessoas dignas que se ocupam dela, isto é, gente nobre, não bastardos, deveria dedicar-se a ela. Glauco, em que sentido? Sócrates, antes de mais nada, quem queira se dedicar a ela não deve claudicar ante a fadiga, sendo por metade laborioso, por metade preguiçoso. Isso ocorre quando se privilegia os exercícios físicos, a caça e todas as atividades físicas, mas não se tem gosto por estudar, escutar, pesquisar, e em tudo isso se encontra aborrecimento. Mas claudica também aquele que orientar toda a sua atividade na direção oposta. Glauco, o que você diz é realmente verdade. Sócrates, também com relação à verdade, portanto, não haveríamos de considerar deficiente a alma que detesta a mentira voluntária, não a tolera em si mesma e se indigna com as mentiras dos outros, mas depois admite facilmente a involuntária e
não se irrita quando flagrada em falta que reflete a ignorância. Ao contrário, se deixa ficar na ignorância como o suíno que gosta de rolar no barro? Glauco, sem sombra de dúvida. Sócrates, não menos cuidado se deve ter em discernir o bastardo do nobre com relação à temperança, à coragem, à magnanimidade e a todas as outras virtudes. O cidadão e o Estado que não sabem indagar e discernir essas coisas, com muita imprudência confiam qualquer coisa a coxos e bastardos, tratando a uns como amigos e servindo-se de outros como governantes. Glauco, é isso mesmo que acontece. Sócrates, nós, pelo contrário, devemos redobrar de atenção a respeito de tudo isto. Se nós, por meio de uma tal educação e de tal exercício, tomarmos homens bem estruturados no corpo e no espírito, a própria justiça não nos haverá de censurar, e haveremos de salvar a república e o governo. Haveríamos de executar exatamente o oposto se houvéssemos de confiar essas disciplinas a gente estranha, e haveríamos de cobrir a filosofia de maior descrédito ainda daquele que goza atualmente. Glauco, e seria vergonhoso. Sócrates, exatamente. Mas agora me encontro numa situação que me causa embaraço. Glauco, qual? Sócrates, esqueci que estávamos brincando e passei a falar com excessiva seriedade. Enquanto estava falando, volvi os olhos para a filosofia e acho que me irritei por vê-la injustamente ofendida. E quase que tomando de cólera com os culpados, disse o que acabei de dizer com excessiva seriedade. Glauco, não, por Zeus, pelo menos para um ouvinte como eu. Sócrates, eu que falei, acho a mesma coisa. Como quer que seja, não vamos nos esquecer que nossa primeira escolha recaía sobre pessoas de idade, mas agora isto não será mais possível. De fato, não devemos acreditar em Solon, quando nos diz que envelhecendo muito se pode aprender. Ao contrário, seria pior do que aprender a correr, porquanto todas as fadigas intensas e múltiplas cabem aos jovens. Glauco, necessariamente assim é. 16. Sócrates, por isso a aritmética, a geometria e todos os pressupostos culturais, e todos os pressupostos culturais da dialética devem ser estudados desde a infância, sem, no entanto, conferir ao ensino uma forma coercitiva. Glauco, e por quê? Sócrates, porque o homem livre nada deve aprender sob coação. Na realidade, os exercícios físicos não prejudicam o corpo, mesmo se feitos à força, mas o que se faz penetrar a força na alma não há de ficar nela por longo tempo. Glauco, é verdade. Sócrates, portanto, meu caro, nada de educar à força os meninos nos estudos, mas procure educá-los por meio dos brinquedos e assim você poderá discernir ainda melhor as inclinações de cada um deles. Glauco, palavras sensatas essas que você proferiu. Sócrates, você não lembra quando dizíamos que também na guerra era preciso levar os meninos como observadores a cavalo e quando houvesse segurança, fazer com que se aproximassem para provar o sangue como se faz com cães de caça? Glauco, lembro sim. Sócrates, em todas essas fadigas, disciplinas e riscos, aqueles que se revelarem mais resistentes deverão ser separados num grupo especial. Glauco, em que idade, Sócrates? Logo depois de terem concluído os cursos obrigatórios de ginástica. Durante esse período de 2 ou 3 anos é impossível agir de outra forma, porquanto não há como conciliar o estudo com o cansaço e o sono. Além do mais, esses cursos são por si próprios uma prova não desprezível das capacidades de cada um na ginástica. Glauco, sem dúvida. Sócrates, passado esse tempo, uma escolha será feita entre os de 20 anos, concedendo-lhes distinções especiais. Será preciso também repropor a eles o que na infância já haviam estudado sem ordem, conferindo-lhe uma visão de conjunto, a fim de lhes mostrar a afinidade recíproca das disciplinas e a natureza do ser. Glauco, certamente esse é o único método seguro para aqueles que já possuíam rudimentos. Sócrates, não deixa de ser também a melhor prova para reconhecer quem possui predisposição para a dialética e quem não a tem. De fato, é dialético somente aquele que consegue ter uma visão abrangente. Plenamente de acordo. Glauco, plenamente de acordo, Glauco. Sócrates, será necessário, pois, fazer esse exame individuando os melhores e os mais constantes no estudo, na guerra e nas outras atividades prescritas pela lei. Depois, quando tiverem atingido 30 anos, se procederá à seleção com distinções ainda mais importantes, provando-os com a dialética para averiguar quem seria capaz de chegar à verdade ao ser, sem a ajuda da vista e dos outros sentidos. Neste ponto é preciso tomar todas as precauções, meu amigo. Glauco, como assim? Sócrates, você não se deu conta de quão defeituoso é o método dialético atual? Sócrates, Glauco, em que sentido? Sócrates, é uma confusão total. Glauco, isto é verdade. Sócrates, não lhe parece, portanto, que aqueles que se ocupam dele se encontrem numa situação embaraçosa e sejam dignos de compaixão? Glauco, como assim, Sócrates? Acontece com eles o mesmo que ocorre com o filho ilegítimo, criado em meio a grandes riquezas, no seio de uma família ilustre e poderosa rodeada por aduladores. Uma vez adulto, percebe que seus pais não são aqueles que o criaram, mas não encontra os verdadeiros. Você teria condições de me dizer como haverá de se comportar com os aduladores e com seus pais de adoção antes e depois de chegar a saber que havia sido adotado? Você quer saber minha opinião a respeito? Glauco, claro que quero.
17. Sócrates. Suponha que haveria de honrar seu pai, sua mãe e seus supostos parentes mais que os aduladores, menos facilmente haveria de suportar vê-los em necessidade, se esforçaria para não ofendê-los por palavras ou por seus comportamentos, e haveria de obedecer nas coisas mais importantes a eles do que aos bajuladores. Assim haveria de agir enquanto desconhecesse a verdade. Glauco. É provável. Sócrates. Uma vez descoberta a verdade, suponho que haveria de demonstrar menor atenção e menor respeito para com os supostos pais do que para com os aduladores. A estes haveria de obedecer muito mais do que antes e seguiria os seus conselhos, e estaria mais assiduamente com eles mesmo em público, sem mais se preocupar, muito com os supostos pais e parentes, a menos que fosse dotado de um caráter excepcionalmente nobre. Glauco. Tudo haveria de se passar como você diz, mas o que tem a ver essa comparação com o estudo da dialética? Sócrates, vou explicá-lo logo. Desde a infância temos opiniões sobre o correto e o belo que nos foram inculcadas por nossos pais, a quem obedecemos e dedicamos nosso respeito. Glauco, sim, concordo. Sócrates. Existem também, no entanto, opiniões contrárias e mais agradáveis que adulam e atraem para si nossa alma, muito embora não possam convencer aqueles homens que têm um certo senso de equilíbrio, que respeitam por isso as máximas tradicionais e a elas permaneçam fiéis. Glauco, é verdade. Sócrates, pois bem, quando um homem se perguntar o que é o belo e a razão desmentir a resposta que deu por tê-la aprendido do legislador, quando mediante uma refutação veemente e constante for levado a crer que isso não é mais belo que feio, e assim se proceder com relação ao justo, ao bem e ao que ele mais respeita, o que você pensa que ele vai fazer depois com o respeito e com a obediência? Glauco, é inevitável que o seu respeito e sua obediência não sejam mais como eram antes. Sócrates, quando portanto tiver perdido o respeito por aqueles valores antigos, mas não tiver encontrado ainda os verdadeiros, a única saída para a sua vida não será talvez a busca daquilo que o lisonjeia? Glauco, sim, seria esta mesmo. Sócrates, e de respeitoso que era da lei, haverá de se transformar num rebelde, a meu ver. Glauco, inevitavelmente. Sócrates. Assim sendo, a condição daqueles que fazem esse uso da dialética não é previsível e, como eu dizia antes, não é de desculpar? Glauco. E também de lastimar. Sócrates. Então você deve educar com imensa cautela para a dialética seus discípulos de 30 anos, a fim de não expô-los do mesmo modo e torná-los dignos de compaixão. Glauco. Por certo. Sócrates. Já não seria grande precaução preservá-los da dialética enquanto forem jovens? De fato, eu acho que você não esqueceu que os rapazes apenas tenham provado a dialética, a usam como um jogo para rebater sempre, imitam os contraditórios e eles próprios contradizem outros, comprazendo-se em puxar e morder, como fazem os cãezinhos com os que deles se aproximam. Glauco, e sentem um imenso prazer agindo dessa forma. Sócrates, após tantas disputas, de que ora saem vencedores, ora vencidos, acabam por cair numa desconfiança total com relação a tudo o que dantes acreditavam e, em decorrência, junto deles cai em descrédito diante dos outros toda a filosofia. Glauco, mais do que verdade. Sócrates. Um homem em idade mais madura, porém, não haveria de incorrer em semelhante loucura. Pelo contrário, haveria de imitar quem quiser discutir e procurar a verdade antes que brincar e contradizer por diversão. Agindo desse modo, ele mesmo se mostrará mais equilibrado e tornará sua profissão estimada e não desprezada. Glauco, correto. Sócrates. Mesmo tudo o que eu disse antes foi ditado pela precaução de não admitir a dialética o primeiro que se apresenta destituído de talento, mas somente os de caráter disciplinado e constante. Glauco, perfeitamente de acordo. 18. Sócrates. Por isso seria suficiente conceder à dialética uma aplicação assídua e enérgica sem fazer outra coisa, e este curso corresponderia ao que se fazia antes com a ginástica, durando o dobro? Glauco, 6 ou 4 anos a seu ver? Sócrates, mais ou menos. Fiquemos com 5. Depois disso você obrigaria seus discípulos a descer novamente naquela caverna para tratar de coisas de guerra e cumprir todas as provas destinadas aos jovens, a fim de que sua experiência não seja inferior à dos outros. Em todas essas ocupações é necessário submetê-los à prova para ver se haverão de permanecer firmes contra qualquer tentação ou se claudicam, por pouco que seja. Glauco, quanto tempo haveriam de durar essas provas? Sócrates, 15 anos. Ao chegar a 50 anos, deverão ser selecionados aqueles poucos que se destacaram em todas as atividades práticas e em todas as disciplinas. É preciso obrigá-los a abrir os olhos da alma e volvê-los para o ser que tudo ilumina, e depois de terem visto a essência do bem e usando-a como modelo, deve se tornar guias por turno do Estado e dos cidadãos privados e ainda de si mesmos pelo resto de sua existência. Eles deverão se dedicar sobretudo à filosofia, mas ao chegar ao turno deles, deverão se empenhar a fundo nas tempestades da política do governo do Estado, convictos que estão exercendo não algo de belo, mas algo de necessário. E assim prepararão outros, deixarão a república nas mãos de outros defensores e, por fim, irão habitar nas ilhas dos bens-aventurados. O Estado, por sua vez, lhes exigirá monumentos e lhes oferecerá sacrifícios públicos, como a deuses tutelares, se o oráculo de Pitia o aprovar, caso contrário, como a homens bem-aventurados e divinos. Glauco, você, Sócrates, tornou esses governantes belíssimos, como faz um escultor com suas estátuas. Sócrates, e também as governantes, Glauco. Não pense que minhas palavras se refiram mais aos homens que às mulheres, pelo menos a todas aquelas que possuem os predicados indispensáveis. Glauco, é justo se devem, como dissemos, participar de todas as ocupações dos homens. Sócrates,
E agora vocês não admitem que, no tocante ao governo do Estado, não expressamos simples anseios, mas propostas difíceis, embora realizáveis? Somente, no entanto, da maneira em que foi dito, isto é, quando os verdadeiros filósofos, muitos ou um somente, tomaram o poder no Estado e desprezarem as honrarias atuais, considerando-as mesquinhas e vãs, e pelo contrário tiverem em elevada estima a correção e as honras dela decorrentes, considerarem a justiça como o valor supremo e indispensável, colocarem-se a seu serviço para torná-la mais vigorosa e organizarem o seu Estado da maneira seguinte. Glauco, isto é, Sócrates, haverão de mandar para o campo todos os cidadãos acima de 10 anos. Haverão de manter os seus filhos distantes dos atuais costumes dos pais, haverão de educá-los segundo os seus costumes e suas leis, que serão as que propusemos acima. Por este processo, nosso Estado se tornará próspero de modo rápido e fácil, e o povo que o viu nascer tirará o máximo proveito disso. Glauco, por certo, e me parece, Sócrates, que você foi preciso na explicação de como esse Estado possa se realizar, se é que isso algum dia vai acontecer. Sócrates, com isso concluímos os discursos sobre esse tipo de Estado e sobre o indivíduo que a ele se adapta. As palavras que proferimos já deixaram claro como este deverá ser. Glauco, sim, muito claro, e como você diz, a questão me parece encerrada. Livro 8º, parte 1, Sócrates. Muito bem. Ficou estabelecido, portanto, Glauco, em nossa discussão, que num Estado governado à perfeição, tudo deve ser comum. As mulheres, os filhos, a educação em seu conjunto, bem como as ocupações na paz e na guerra, e os melhores em filosofia e na arte da guerra devem ser os soberanos. Glauco, sim, nisso concordamos. Sócrates, reconhecemos também que, uma vez estabelecidos no poder, os governantes devem guiar os soldados e alojá-los nas habitações que descrevemos, comuns a todos, onde ninguém terá nada como próprio. Além dessas habitações, estabelecemos, se você se lembra, as normas segundo as quais podem ter alguma coisa para si mesmos. Glauco, sim, lembro-me muito bem. Achávamos que ninguém pode ter nada daquilo que agora os outros têm e que, na qualidade de atletas da guerra e de defensores, tivessem de defender a si mesmos e aos concidadãos, recebendo como compensação o sustento anual por parte dos outros cidadãos. Sócrates, exatamente. Mas agora que chegamos ao fim desse problema, vejamos de que ponto partimos para esta digressão e vamos retomar o caminho de antes. Glauco, não é difícil. Depois de ter falado do Estado, quase nos mesmos termos de há pouco, você dizia que é bom aquele semelhante ao que você planejou, bem como o indivíduo que a ele se adapta, muito embora você desse a entender de estar em condições, pelo que parece, de sugerir um Estado e um indivíduo ainda melhores. De qualquer forma, você acrescentava que, se essa forma de governo é justa, as demais são errôneas. Se bem me recordo, você disse que existem 4 formas de governo, das quais compensa falar para trazer à luz seus defeitos, e que existem 4 tipos de indivíduos que correspondem a elas. Tomando em consideração todos esses indivíduos e confrontando-os, teríamos detectado o melhor e o pior, e teríamos comprovado se o melhor seria o mais feliz e o pior o mais infeliz ou não. Mal lhe perguntei quais seriam essas 4 formas de governo, tomaram a palavra Polemarco e Adimanto, e você chegou até aqui porque se empenhou em responder a eles. Sócrates, você se lembra mesmo com grande exatidão. Glauco, como os lutadores, conceda-me a mesma oportunidade e procure responder à mesma pergunta que então você pensava em responder. Sócrates, sim, se puder. Glauco, de qualquer maneira, eu também desejo entender o que você queria dizer com essas 4 formas de governo. Sócrates, não é difícil. As 4 formas de que falo são comuns e têm seus nomes precisos. A primeira, mais elogiada, é a de Creta e de Esparta. A segunda, também segunda em elogios, é chamada oligarquia e é uma forma de governo repleta de graves defeitos. A terceira, oposta à segunda, mas que vem logo depois, é a democracia. Por fim, vem a nobre tirania, superior a todas as outras, quarta e suprema enfermidade de um Estado. Ou você poderia vislumbrar alguma outra forma de governo que possa ser disposta numa classe bem precisa? As monarquias hereditárias e os principados que podem ser comprados e outras formas semelhantes se incluem em nossas categorias e podem ser encontradas entre os bárbaros bem como entre os gregos. Glauco, sim, efetivamente são muitas e estranhas as formas de governo de que se fala. Parte 2. Sócrates, você sabe que há necessariamente também entre os indivíduos outras tantas categorias quantas são as formas de governo? Ou por acaso você acha que essas brotam de um carvalho ou de uma pedra, e não do caráter dos cidadãos que as arrasta para a direção para a qual pende? Glauco, certamente que não, e esta é a única causa. Sócrates, por isso, se as formas de governo fossem 5, também os caracteres dos indivíduos deveriam ser 5.
Glauco, sem dúvida. Sócrates, daquele que corresponde ao governo aristocrático já falamos e o consideramos bom e justo. Glauco, sim, já o abordamos. Sócrates, cumpre agora passar em revista os piores. O homem que gosta do sucesso e das honrarias, segundo a Constituição espartana. Depois o oligárquico, o democrático e o tirânico. Assim, considerando o homem mais injusto em confronto com o homem mais justo, haveremos de completar o nosso exame e descobrir qual é a relação que subsiste entre a justiça pura e a injustiça pura, com a referência à felicidade e à infelicidade individuais. Ficaremos sabendo se convém procurar a injustiça de acordo com o conselho de Trasímaco, ou a justiça, segundo o discurso que estamos desenvolvendo. Glauco, sim, é exatamente o que devemos fazer. Sócrates, como começamos a estudar os caracteres nas outras formas de governo antes que nos indivíduos, porque nos parecia mais claro dessa maneira, assim também agora cumpre-nos estudar primeiramente a timocracia, não saberia mesmo como chamá-la, se timocracia ou timarquia. Depois vamos examinar o homem timocrático. A seguir, a oligarquia e o homem oligárquico, sucessivamente a democracia e o homem democrático. Em quarto lugar, vamos chegar a um estado tirânico, e olhando na alma de um tirano, vamos procurar nos tornar bons juízes da questão que nos propusemos. Glauco, sim, procedendo dessa forma, o exame e o julgamento deveriam ser razoáveis. Parte 3. Sócrates. Pois bem, vamos tentar explicar como da aristocracia possa surgir a timocracia. Não é certo que toda forma de governo muda por obra de quem detém o poder, quando nele mesmo se gera discórdia? Porque se o indivíduo está em acordo consigo mesmo, é impossível qualquer mudança, mesmo menor. Glauco, é assim mesmo, Sócrates. Como então nosso estado poderia ser perturbado e os defensores e os governantes poderiam estar em desacordo entre eles e com os outros? Você quer que invoquemos as musas, como faz Homero, para que nos digam como começou a sobreviver a discórdia, e brincando e se divertindo conosco como se fôssemos crianças, o explicassem para nós em tom trágico e num estilo sublime, como se estivessem falando sério? Glauco, de que modo, Sócrates? Mais ou menos assim. É difícil que um estado organizado como o nosso, o vosso, venha a se desmantelar. Como, porém, tudo que nasce se corrompe, nem essa organização é eterna e um dia vai se desagregar. E a desagregação vai ocorrer da seguinte maneira. Não só as plantas com raízes, mas também os seres vivos sobre a superfície da Terra estão sujeitos à fecundidade e à esterilidade espirituais e físicas, sempre que as revoluções periódicas concluem os ciclos de cada um dos seres, curtos para aqueles de vida breve e longos para aqueles de vida longa. Aqueles que vós educastes como nossos governantes, embora sábios, não haverão de conseguir adivinhar nem com a razão nem com a experiência os períodos de fecundidade e de esterilidade de vossa raça, porquanto haverão de fugir de seu alcance. Assim sendo, haverão de colocar no fundo do mundo, filhos no momento errado. Para a raça divina, o período fecundo está compreendido dentro de um número perfeito. Para a humana, ao contrário, é o número menor, dentro do qual a multiplicação de raízes e de potências em 3 distâncias e em 4 limites de elementos que determinam a assimilação, a dissimilação e o crescimento e a diminuição tornam correspondentes e congruentes entre si todas as coisas. Sua base epítrita, unida ao número 5 e elevada à terceira potência, se exprime em 2 harmonias. Uma de um número igual de vezes, 100 vezes 100. A outra composta de fatores em parte iguais e em parte diversas. Isso é, de 100 quadrados das diagonais racionais de 5, cada uma diminuída de uma unidade, e de 100 quadrados das diagonais irracionais, diminuídas de 2 unidades, e de 100 cubos de 3. Este número geométrico preside em seu conjunto os nascimentos positivos e negativos. Quando vossos guardiães o ignorarem e unirem de modo inoportuno os jovens às moças, os filhos que nascerem não serão nobres nem afortunados. Seus predecessores haverão de colocar na chefia do Estado os melhores dentre esses, mas indignos da sucessão, apenas guindados aos cargos dos pais, começarão por desinteressar-se de nós, ainda que sejam guardiões, fazendo pouco caso da música e depois da ginástica, e em decorrência, vossos jovens haverão de se tornar mais incultos. Dentre eles haverão de surgir governantes pouco interessados em zelar pelo Estado, e em discernir as raças de Exíodo como aquelas de ouro, de prata, de bronze e de ferro que dentre vós haverão de surgir. A mistura do ferro com a prata e do bronze com o ouro haverá de produzir a desigualdade, a desproporção e a desarmonia, que ao se entrechocarem sempre dão lugar à guerra e à inimizade. Essa deve ser considerada a origem da discórdia onde quer que se verifique. Glauco, é preciso convir que as musas não se enganam. Sócrates, sem dúvida, pois que são musas. Glauco, e que mais dizem as musas? Sócrates, uma vez eclodida a revolta, cada uma das 2 raças, a de ferro e a de bronze, se volta aos negócios, à aquisição de terras, ouro, de casas de ouro, de prata, enquanto as 2 outras raças, a de ouro e a de prata, não sendo pobres, mas por natureza espiritualmente ricas, se inclinam para a virtude e para a restauração da antiga organização. Depois, porém, de grandes lutas e oposições recíprocas, entram em acordo para a partilha de terras e de casas a título privado. E aqueles que antes eram defendidos por seus concidadãos como os homens livres, seus amigos e mantenedores, são subjugados como súditos e escravos, enquanto aqueles continuam a ocupar-se da guerra e da defesa dos demais. Glauco, parece-me que seja mesmo essa a origem da subelevação. Sócrates, essa forma de governo, portanto, seria intermediária entre a aristocracia e a oligarquia? Glauco, não há dúvida alguma. 4.
Sócrates, a mudança acontecerá desse modo, e depois como se haverá de governar? Por acaso não é evidente que esse governo, sendo intermediário, haverá de imitar a aristocracia de um lado e de outro a oligarquia, mas que deverá ter também algumas características próprias? Glauco, assim deverá ser. Sócrates, não haverá de imitar, pois, a forma precedente de governo no respeito pelos governantes, na abstenção por parte dos guerreiros dos trabalhos agrícolas e manuais e dos negócios, na organização de refeições comunitárias e no cuidado em cultivar os exercícios de ginástica e as artes marciais? Glauco, certamente. Sócrates, mas o receio de que os sábios tomem o poder, visto que não haverá mais homens simples e firmes, mas somente homens de caráter ambíguo, a inclinação para as faculdades emotivas e mais simples, bem mais adequadas para a guerra que para a paz, o grande apreço para com a astúcia e os estratagemas de guerra, o hábito de combater continuamente, todas essas não seriam as características próprias de tal governo? Glauco, evidente. Sócrates, homens assim não seriam, portanto, ávidos por dinheiro, como ocorre nos estados oligárquicos, selvagens que em locais sombrios adoram o ouro e a prata, porquanto haverão de ter caixas e cofres privados, onde colocar e esconder seus bens, e encerrados no recinto de suas casas, como num ninho afastado, aí haverão de gastar elevadas somas para com suas mulheres e para qualquer outro que lhes dê prazer. Glauco, é a pura verdade. Sócrates, haverão de ser, portanto, ávidos por dinheiro que conseguem em segredo e ao qual prestam culto, ao mesmo tempo em que são impelidos pelo desejo a serem pródigos dos bens alheios. Dados aos prazeres secretos, haverão de transgredir a lei como os filhos fogem dos pais conquanto educados não pela persuasão, mas pela coação. Isso porque já terão desprezado a verdadeira musa da palavra e da filosofia, dando preferência à ginástica em detrimento da música. Glauco, você está falando de uma forma de governo em que realmente o bem e o mal se misturam. Sócrates, e assim é de fato, mas ela possui uma característica peculiar e evidente, isso é, o domínio da emotividade que provoca intriga e ambição. Glauco, sem dúvida alguma. Sócrates, assim, pois, seria essa forma de governo, embora eu tenha traçado com minhas palavras somente um rápido esboço da Constituição, sem descer em seus detalhes, porque para nós é suficiente que o esquema consiga distinguir o homem mais justo daquele mais injusto. Além do mais, passar em revista todas as formas de governo com todas as suas características peculiares, sem menosprezar detalhe algum, seria tarefa infinitamente delongada. Glauco, tem razão. 5. Sócrates, qual o homem, portanto, que corresponde a esta forma de governo? Qual o seu caráter? Adimanto, acho que deva ser ambicioso, mais ou menos como este Glauco sentado aqui a nosso lado. Sócrates, sim, talvez, mas sob outros aspectos que me parece diferente. Adianto, em que sentido, Sócrates? Nosso homem deve ser mais arrogante, um pouco mais inculto, embora não de todo, amante da música e das discussões, mas totalmente desprovido de eloquência. Um homem desse tipo seria duro com os escravos, sem chegar a desprezá-los como quem possui uma educação perfeita. Seria afável com os homens livres e extremamente obediente aos governantes, cioso de poder e de honrarias, decidido a comandar não com o poder da palavra ou com outro expediente similar, mas somente por meio de seus dotes em empreendimentos militares, dado com paixão à ginástica e à caça. Adianto, sim, esse parece mesmo ser o caráter que corresponde a essa forma de governo. Sócrates, um homem desses pode desprezar o dinheiro enquanto é jovem, mas quanto mais velho, mais envelhece, tanto mais haverá de amá-lo, porque seu caráter está propenso aos negócios e sua inclinação à virtude é impura, uma vez que privada de seu fiel guarda. Adimanto, qual? Sócrates, a aliança da razão com a música. Este é, na vida, o único meio de conservar para sempre a virtude que já se possui. Adimanto, tem razão. Sócrates, e esse é o jovem timocrático, imagem dessa forma de governo. Adimanto, exatamente. Sócrates, sua formação é mais ou menos esta. Ainda jovem, tem no pai um homem honesto, que vive num estado mal governado, que foge das honrarias, do poder, das causas judiciais, de todo embaraço, e prefere permanecer obscuro para não se envolver em problemas. Adimanto, mas como se desenvolve o caráter de nosso jovem? Sócrates, quando começa a ouvir sua mãe se lamentar que o marido não está envolvido com os governantes e por isso ela se sente inferior às outras mulheres. Ela nota que seu marido pouco se importa com dinheiro, não luta e não se envolve em litígios privados, nem nos tribunais e na política, mas ao contrário suporta indolentemente as ofensas dos outros. Ela se dá conta de que o marido pensa somente em si mesmo, despreocupado em demonstrar apreço por ela e até indiferente em lhe dirigir qualquer ofensa. Por todos esses motivos, ela o odeia e começa a dizer para o filho que o pai dele é um homem covarde, fraco demais e tudo o que as mulheres dizem normalmente em tais casos. Adimanto, queixumes sem fim que são realmente dignos das mulheres. Sócrates, você sabe que por vezes até os servos desses homens falam desse modo às escondidas aos ouvidos dos filhos, supondo com isso dar provas de afeição por eles. Ao verem o pai que não cobra judicialmente um devedor ou algum desonesto, incitam o filho a punir a todos quando adulto e a ser mais honesto ser mais homem que o pai. Saindo de casa, o rapaz assiste outras coisas desse tipo. Nota que são taxados de imbecis e desprezados aqueles que na cidade só cuidam do que lhes compete, ao passo que os outros são enaltecidos e elogiados. Ao ouvir e ver tudo isso, o jovem que via escutando seu pai e observando o seu comportamento, o confronta com os dos outros e é atraído por ambos os lados. Por seu pai, que irriga e fortalece a razão do jovem, pelos demais que, ao contrário, cultivam a parte concupiscível e aquela emotiva de seu caráter. Sua índole não é má.
mas andou frequentando más companhias e assim acaba no meio, arrastado por uns e outros, entregando o domínio de si mesmo ao partido intermediário, ambicioso e emotivo, e se torna, ao cabo de tudo, soberbo e ambicioso. Admanto, parece-me que você explicou muito bem a gênese desse homem. Sócrates, esta é, portanto, a segunda forma de governo, e esse é o segundo indivíduo. Admanto, sim, este mesmo. 6. Sócrates, vamos repetir agora o verso de Ésquilo. Aqui está outro homem posto em outro estado. Ou, de acordo com o nosso plano, haveríamos de considerar o Estado. Haveríamos de considerar primeiro o Estado? Admanto, melhor. Sócrates, acho que a forma de governo sucessiva possa ser a oligarquia. Admanto, mas o que você entende por oligarquia? Sócrates, a organização do Estado fundada sobre a renda, aquela em que os ricos governam e os pobres são privados de todo o poder. Admanto, entendo. Sócrates, antes, porém, não seria necessário esclarecer como ocorre a passagem da timocracia para a oligarquia? Admanto, sim. Sócrates, apesar de que essa passagem seja evidente até para um cego. Admanto, por quê? Sócrates, a ruína da timocracia decorre daquele cofre cheio de ouro que cada um possui como bem particular. Em primeiro lugar, porque inventam todo tipo de ocasiões para se entregar aos gastos, e a isto eles mesmos, bem como suas mulheres, dobram as leis. Admanto, sim, provavelmente é isso. Sócrates, depois eu acho, andam se espiando e se roendo de inveja um para com o outro, tornando o povo igual a si próprios. Admanto, também é provável que seja assim. Sócrates, a partir desse momento, passam a entregar-se desenfreadamente para amealhar mais riquezas, e quanto mais as apreciam, tanto mais desprezam a virtude. Mas entre a riqueza e a virtude não subsiste aquela diferença que, se ambas postas nos pratos de uma balança, uma não pode subir sem a outra baixar? Admanto, evidente. Sócrates, assim sendo, se no estado a riqueza e os ricos são estimados, a virtude e os honestos são desprezados. Admanto, certamente. Sócrates, acaba-se por procurar sempre mais o que se aprecia e descurar o que é objeto de desprezo. Admanto, é verdade. Sócrates, por fim, esses homens de começo tão só ambiciosos se transformam em negociantes interesseiros, passando a admirar e elogiar os ricos, a quem entregam o poder, enquanto os pobres são objeto de desprezo. Admanto, com toda certeza. Sócrates, passam então a fixar por lei o limite da constituição oligárquica, estabelecendo uma renda tanto mais elevada quanto mais forte for a oligarquia, e tanto mais baixa quanto mais fraca for, e proibindo o acesso a cargos públicos a quem não atinge essa renda com seu patrimônio. Essa lei é imposta por força das armas ou ainda com terror, não é assim? Admanto, exatamente assim. Sócrates, temos aí em breves palavras o que vem a ser essa forma de governo. Admanto, sim. Mas quais seriam, segundo o nosso modo de ver, suas características e seus defeitos? 7. Sócrates, o primeiro defeito é representado por seu próprio limite. Pense bem, se os comandantes dos navios fossem escolhidos tendo-se em conta somente a renda, seriam excluídos os pobres, apesar de serem superiores em capacidade. Admanto, sua navegação iria muito mal. Sócrates, não haveria de acontecer o mesmo para qualquer outro cargo? Admanto, acho que sim. Sócrates, também é propósito do governo de um estado ou não, necessariamente? Admanto, sem dúvida alguma, pois isso vale tanto mais quanto mais importante for o cargo. Sócrates, aí está, portanto, um grave defeito da oligarquia. Admanto, me parece de todo evidente. Sócrates, e este seria inferior ao primeiro? Admanto, qual? Sócrates, a inevitável presença de dois estados num só, aquele dos ricos e aquele dos pobres, coexistentes, mas sempre rivais. Admanto, não, por Zeus, esse defeito não é certamente menos grave que o outro. Sócrates, além do mais, não há muita vantagem para o governo assim, porquanto não poderia sequer enfrentar uma guerra por ver-se obrigado a entregar as armas ao povo, e a temê-lo mais que os próprios inimigos, ou por outra, não se servir dele, revelando-se radicalmente oligárquicos também nas batalhas, além do fato de não querer por avareza contribuir para o custeio da guerra. Admanto, não é realmente grande vantagem. Sócrates, além disso, lhe pareceria justo o que já desaprovamos, isto é, empregar no mesmo estado os mesmos cidadãos concomitantemente na agricultura, no comércio e na guerra? Admanto, de jeito nenhum. Sócrates, reflita agora e considere se o pior mal não seria aquele que por primeiro o atinge. Qual? Admanto, qual? Sócrates, a possibilidade de vender todos os próprios bens e de comprar os dos outros, e depois de tê-los vendido, a faculdade de permanecer no estado sem dele participar como comerciante, nem como artesão, nem como cavaleiro, nem como soldado de infantaria, sem nenhum título, a não ser o de pobre e indigente. Admanto, sim, esta é a pior das desgraças. Sócrates, certamente nos estados oligárquicos não há preocupação quanto a isso. Caso contrário, não haveria alguns cidadãos riquíssimos e outros absolutamente pobres. Admanto, correto. Sócrates, considere também isso. Quando era rico e gastava, esse cidadão era, por acaso, mais útil ao Estado no que tange ao que falávamos antes, ou só se fazia passar por um dos governantes, sendo na realidade nem governante nem súdito do próprio Estado, mas somente um esbanjador dos próprios bens? Admanto, assim deve ser. Apesar das aparências, não passava de um dissipador. Sócrates, se assim achar, pois, podemos dizer que esse flagelo do Estado nasce numa família como num favo nasce o zangão flagelo da colmeia? Admanto, exatamente assim, Sócrates. Sócrates, aqui porém, Admanto, subsiste uma diferença por quanto a divindade não deu o ferrão a nenhum zangão alado, ao passo que a esses de duas patas, alguns os tornou inofensivos, enquanto
enquanto outros foram dotados de um terrível ferrão. Aqueles privados de ferrão acabam por se tornarem velhos desfarrapados, enquanto todos aqueles dotados de ferrão engrossam o número dos malfeitores. Adimanto, e é a pura verdade, Sócrates. Parece, pois, claro que em qualquer estado onde houver miseráveis, haverá também ladrões, assaltantes, sacrílegos e malfeitores de toda espécie. Adimanto, evidente, Sócrates. Mas você não vê que nos estados oligárquicos há miseráveis? Adimanto, quase todos o são, salvo os governantes. Sócrates, não deveríamos, portanto, acreditar que neles existam muitos malfeitores dotados de ferrão, contidos continuamente à força pelos governantes? Adimanto, devemos acreditar nisso, Sócrates. E não deveríamos afirmar que a situação deles haveria de ser tributada à ignorância, à má educação e à organização do próprio Estado? Adimanto, por certo, Sócrates, esse é, portanto, o Estado oligárquico e esses seus defeitos, se não forem ainda mais numerosos. Adimanto, possível que seja assim. Sócrates, concluímos também com a descrição sobre a forma de governo chamada oligarquia, aquela governada com base na renda. Vamos ver agora como nasce e como se comporta o homem que se enquadra nesse estado. Adimanto, muito bem. 8. Sócrates, acaso não é assim que acontece para ele a passagem do espírito timocrático para o oligárquico? Adimanto, como? Sócrates, o filho de um homem timocrático começa por imitar seu pai e seguir as suas pegadas. Depois vê que ele, de improviso, cai em desgraça batendo contra o Estado como um navio bate contra os escolhos. Isso porque, depois de ter sacrificado seus bens e a si mesmo como estrategista nos exércitos ou como chefe de qualquer outro cargo relevante, é levado aos tribunais pelas calúnias dos psicofantas e perde a vida, ou é exilado, ou fica privado dos próprios bens e dos direitos de cidadão. Adimanto, é provável, Sócrates, vendo e suportando todas essas desgraças, meus amigos, este já temeroso e esbolhado de seus bens, desbanca do trono de sua alma a ambição e a emotividade, eu acho, e se lança aos negócios. Poupando até sordidamente e empenhando-se como poucos, paulatinamente consegue fazer fortuna. Depois de tudo isso, você não acredita que esse homem faça subir ao trono de sua alma o espírito de cobiça e de avareza, concedendo a elas o absoluto império de si mesmo, ornando-o com a tiara e as faixas e colocando-lhe as mãos a cimitarra? Adimanto, acho que sim, Sócrates. Quanto à razão e à coragem, acho que as coloca a seus pés, de lado e de outro, e passa a servir aquele espírito de cobiça e avareza. Obriga a primeira a não calcular e a não estudar senão os meios com os quais possa aumentar o seu próprio dinheiro, e a segunda a não admirar e a não respeitar senão a riqueza e os ricos, além de não deixar-se elogiar por qualquer outro mérito, a não ser pela posse de dinheiro e de tudo o que possa multiplicá-lo. Adimanto, não existe outro meio tão rápido e eficaz para volver para a avidez um jovem ambicioso, Sócrates. E este, por acaso, não é o homem oligárquico? Adimanto, sim, a transformação individual porque torna tudo semelhante à forma de governo de que nasce a oligarquia. Vamos de novo. Sim, a transformação individual porque torna em tudo semelhante à forma de governo de que nasce a oligarquia. Sócrates, vejamos agora se este a ela se assemelha. Adimanto, vamos ver. 9. Sócrates, antes de tudo, não pode se assemelhar a ela pelo extraordinário apreço pelo dinheiro? Adimanto, certamente, Sócrates. E também no fato de ser econômico e ativo, de satisfazer somente as exigências necessárias, sem conceder-se qualquer outro tipo de gasto e refreando como inúteis os outros desejos? Adimanto, exatamente, Sócrates. É um homem sórdido, faz dinheiro com qualquer coisa, sempre a aumentar o seu tesouro, um daqueles que o povo admira. Por acaso não é esse o homem que espelha fielmente a oligarquia? Adimanto, parece-me que sim. Por certo que num estado desses e num cidadão como esse, o dinheiro goza de elevadíssimo prestígio. Sócrates, claro que tal homem jamais se haverá de interessar pela cultura. Adimanto, não me parece. Caso contrário, não teria posto um cego como guia do coro, prestando-lhe tantos louvores. Sócrates, muito bem. Preste atenção ainda nisto. Não poderíamos afirmar que por sua incultura surjam nele desejos semelhantes aos dos zangões, alguns miseráveis, outros maléficos, apenas contidos em seus limites por suas outras preocupações? Adimanto, por certo, Sócrates, você sabe, portanto, para onde se deveria olhar para descobrir a sua maldade? Adimanto, para onde, Sócrates? Para a tutela dos órfãos e para qualquer outra ocasião semelhante que se lhe apresente em que se pode agir desonestamente sem temor algum. Adimanto, é verdade, Sócrates. Por isso mesmo, não é evidente que esse homem, nas demais relações em que conquista boa reputação de justiça, reprime seus maus impulsos com um louvável disfarce, mas sem persuadi-los que assim seria melhor nem os aplacando com a razão, e sim premido pela necessidade e pelo medo, porquanto treme pelo resto de seu patrimônio? Adimanto, exatamente, Sócrates. E por Zeus, na maioria desses homens, quando se trata de gastar o dinheiro dos outros, esses desejos aparecem como zangões. Adimanto, estou certo disso, Sócrates. Um homem desse não pode fugir ao contraste interior, pois não é uma só pessoa, mas duas, porque nutre seus desejos inconciliáveis, mesmo que geralmente os melhores sobrepujam os piores. Adimanto, é assim mesmo, Sócrates. Por isso acho que é mais respeitado do que muitos outros, mas a verdadeira virtude de uma alma em harmonia e concordância consigo mesma foge para bem longe dele. Adimanto, sou do mesmo parecer, Sócrates. Quando se trata de disputar uma vitória ou qualquer outro prêmio individual em jogos no Estado, o homem parcimonioso é uma
um concorrente fraco porque não quer gastar dinheiro em competições de prestígio, receoso de poder despertar os desejos pródigos que o levem a colaborar com a ambição. Por isso, como verdadeiro oligárquico, combate utilizando poucos recursos e no mais das vezes perde, embora conserve seus próprios bens. Admanto, por certo, Sócrates, haveríamos de hesitar ainda para configurar uma semelhança entre o Estado oligárquico e o homem poupador e mercantilista? Admanto, de maneira alguma. 10. Sócrates, cumpre-nos agora, pelo que parece, estudar o surgimento e as características da democracia e depois avaliar o caráter do homem democrático. Admanto, poderíamos seguir o nosso procedimento habitual. Sócrates, a passagem da oligarquia à democracia não seria acaso determinado quase sempre pela insaciabilidade dos próprios desejos, pela necessidade de se tornar o mais rico possível? Admanto, em que sentido, Sócrates? Os governantes, devendo seus postos à sua riqueza, não querem refrear por lei os jovens que se entregam à libertinagem e impedir-lhes que dilapidem seus patrimônios porque, na realidade, querem comprá-los e emprestar dinheiro a juros para esses jovens a fim de se tornarem ainda mais ricos e poderosos. Admanto, sim, este é o seu principal objetivo. Sócrates, e já não se torna evidente que no Estado os cidadãos não podem apreciar a riqueza e ao mesmo tempo cultivar neles o espírito de moderação, porque inevitavelmente haverão de menosprezar a riqueza ou a temperança? Admanto, sim, é bem evidente. Sócrates, assim os governos oligárquicos, permitindo que se dediquem à libertinagem, reduziram por vezes à pobreza homens de condição não ignóbil. Admanto, por certo, Sócrates, eu acho porém que esses permanecem no próprio Estado providos de ferrões e bem armados, alguns como devedores, outros desonrados, outros ainda a um tempo devedores e desonrados, repletos de ódio, de vontade de atacar os outros cidadãos e sobretudo aqueles que lhes subtraíram os bens, enfim, ansiosos por fazer eclodir uma revolução. Admanto, assim é precisamente. Sócrates, os agiotas que caminham de cabeça baixa, fingindo não vê-lo sequer, destroem com sua riqueza quem quer que ceda antes a ganância deles e enquanto multiplicam os juros de seu capital, multiplicam no Estado os zangões e os miseráveis. Admanto, e como poderia ser diversamente? Sócrates, mas não quer eliminar essa desgraça nem quando está para se incendiar, evitando de impedir a cada um de suar seus próprios bens conforme seu agrado e de fazer uma lei especial para suprimir esses desregramentos. Admanto, que lei? Sócrates, uma segunda lei contra os esbanjadores, uma segunda lei contra os esbanjadores para obrigar os cidadãos a voltar-se à virtude. De fato, se essa impusesse que a maior parte das transações voluntárias fosse feita com risco para quem empresta, no Estado seriam levados a efeito menos negócios vergonhosos e menos desgraças haveriam de surgir, como aquelas que há pouco citamos. Admanto, sim, muito menos, sem dúvida. Sócrates, em vez disso, os governantes, por todos esses motivos, reduziram a essa situação súditos, enquanto eles e seus jovens filhos se entregam ao luxo, à inércia física e espiritual incapaz de resistir por preguiça aos prazeres e à dor. Admanto, é verdade. Sócrates, sem cuidado algum por todas as coisas, excetuando-se os negócios, não se preocupam com a virtude como não o fazem com os pobres. Admanto, certamente que não. Sócrates, nessas condições, quando os governantes e os súditos se encontram lado a lado em viagens ou em quaisquer outras ocasiões de encontro ou numa procissão ou na guerra, ou numa travessia por mar ou durante o serviço militar, ou quando se observam reciprocamente no próprio momento do perigo, os pobres certamente se saem muito bem em confronto com os ricos. Melhor ainda, muitas vezes um pobre robusto e bronzeado em ordem de batalha ao lado de um rico que cresceu à sombra e com muita carne supérflua, vê que este não tem fôlego e é incapaz. E você não acha que ele vai pensar que essas pessoas se enriqueceram por causa de sua covardia e que os pobres, encontrando-se juntos, se encorajariam dizendo: essa gente está em nossas mãos, não vale nada. Admanto, sim, eu também sei que pensam exatamente assim. Sócrates, assim como um pequeno agente externo basta para deixar enfermo um corpo fraco, chegando por vezes a deixá-lo em mau estado, assim também é um estado em situação análoga por um motivo fútil, enquanto uns pedem socorro a outro estado oligárquico e outros a um estado democrático, adoece e combate contra si mesmo e por vezes, sem que o socorro externo intervenha, eclode a guerra civil. Admanto, e muito violenta ainda por cima. Sócrates, a democracia se estabelece, portanto, a meu ver, quando os pobres vencem, massacram alguns, mandam para o exílio outros e, com os restantes, dividem em condições de igualdade o governo e as magistraturas, que no mais às vezes são distribuídas por sorteio. Admanto, de fato, este regime é a democracia que se estabelece quer pelas armas, quer pelo medo dos adversários que preferem partir para o exílio. 11. Sócrates, e de que maneira esses governam? Como se constitui esse regime? Claro que o cidadão que o acata deve ser chamado democrático. Admanto, sim, é claro. Sócrates, antes de mais nada, os cidadãos são livres e o Estado respira liberdade e transparência, cada um podendo fazer o que quiser. Admanto, pelo menos é o que se diz. Sócrates, mas onde reina essa liberdade, é evidente que cada um pode organizar a própria vida como melhor lhe aprouver. Admanto, sim, é evidente. Sócrates, logo, sobretudo nesse regime, acho que se pode encontrar gente de todo tipo. Admanto, como não? Sócrates, e talvez seja o melhor regime. Como uma peça multicolor, assim também este, tecido de todos os caracteres, pode parecer caracteres
pode parecer o mais belo. Assim pode parecer talvez a muitos, por exemplo, às mulheres e crianças que admiram a variedade. Adimanto, por certo, Sócrates, e ali é fácil, cara amiga, estabelecer um governo. Adimanto, por quê? Sócrates, porque graças à liberdade contém todo tipo de governo e quem quiser, como nós agora, fundar um estado, seria melhor chegar-se a um estado democrático e escolher qualquer forma de governo que lhe agrade, como se escolhe os objetos na feira e depois reproduzi-lo. Adimanto, sim, e com certeza modelos não haveriam de faltar. Sócrates, o fato de que nesse estado não subsista a obrigação de governar, nem para quem puder, aliás, nem para quem pudesse exercer o cargo, nem de ser governado, se não o quiser, nem de combater em caso de guerra, nem de viver em paz com os outros, se não desejar a paz, e por outro lado a liberdade de exercer o governo e a justiça, quando a oportunidade se apresentar, mesmo que uma lei o vete. Esse modo de vida não é à primeira vista sumamente agradável? Adimanto, talvez, mas só à primeira vista. Sócrates, e não é invejável a serenidade de alguns condenados? Num regime desses, você nunca viu homens condenados à morte ou ao exílio permanecerem apesar disso e passear entre a multidão como heróis, como se ninguém se preocupasse com eles nem os visse? Adimanto, pelo contrário, vi em muitos. Sócrates, e a tolerância e a extrema de novo, Sócrates. E a tolerância e a extrema liberalidade de ideias na democracia, melhor, o desprezo por aqueles valores de que falávamos com respeito quando fundávamos nosso Estado, certamente não pode tornar honesto quem não tenha um caráter superior, quem desde a infância não se tenha dedicado a belos jogos e a belas ocupações. Pelo contrário, com quanta leviandade se calcam aos pés todas as coisas, sem se preocupar com as bases de onde partir para a vida política, mas limitando-se a proclamar-se amigo do povo. Adimanto, deveras, um ótimo governo. Sócrates, estas e outras vantagens semelhantes pode ter a democracia. Seria, ao que parece, um regime agradável, desordenado e variado, garantindo a igualdade para quem é igual e para quem não o é. Adimanto, sim, conheço bem tudo isso. 12. Sócrates. Considere agora o perfil do homem democrático. Ou antes, não seria o caso de examinar como foi feita para a forma de governo, de que modo surge? Adimanto, sim. Sócrates. Talvez sua gênese seja esta. Aquele oligarca avarento não teria tido talvez um filho que teria criado nos mesmos costumes? Adimanto, por que não, Sócrates? Esse filho, a exemplo do pai, não haveria de reprimir à força seus desejos de dispêndio e inimigos da poupança, aqueles que são definidos exatamente como não necessários? Adimanto, é claro, Sócrates. Se você quiser, pois, para não discutir às cegas, vamos definir antes quais são os prazeres necessários e quais não. Adimanto, de acordo, Sócrates. Não é correto considerar necessários aqueles que não podem ser reprimidos e que é útil satisfazê-los? Porque estes não se pode não desejá-los naturalmente, não é assim? Adimanto, certamente, Sócrates. Teremos razão, portanto, de lhes aplicar o conceito de necessário. Adimanto, sim, teremos razão, Sócrates. E não faríamos bem em definir não necessários todos aqueles prazeres que podem ser rejeitados se a isso nos habituarmos desde jovens e cuja realização não traz nenhum efeito positivo, quando não provoca, por vezes, consequências negativas? Adimanto, faríamos bem. Sócrates, não seria bom, portanto, escolher um exemplo de uns e outros para termos uma ideia mais exata? Adimanto, com certeza, Sócrates. O desejo de comer iguarias e outros pratos para conservar uma saúde com vigor não seria talvez necessário? Adimanto, acho que sim, Sócrates. Em tal caso, o desejo de boa comida é duplamente necessário, porquanto útil e indispensável para a vida. Adimanto, sim, Sócrates. Isso valeria também para merendas e petiscos, desde que contribuam para um bem-estar físico. Adimanto, exatamente, Sócrates, mas o desejo que vai além disto e exige manjares sofisticados, desejo que, no entanto, a maioria pode reprimir e sufocar desde a juventude com a educação, que é prejudicial ao corpo e à alma quando se quer primar pela racionalidade e pela temperança, este poderia ser corretamente definido não necessário? Adimanto, sem sombra de dúvida. Sócrates, não poderíamos afirmar também que alguns são desejos que levam ao desperdício, enquanto outros são desejos instrumentais porquanto úteis à nossa atividade? Adimanto, com certeza, Sócrates. Poderíamos dizer o mesmo com referência aos prazeres amorosos e aos outros correlatos? Adimanto, sim, o mesmo, Sócrates. Também um homem, portanto, a quem chamamos de zangão, está repleto, como dizíamos, desses prazeres e desejos, vivendo sob o domínio daqueles não necessários. E o homem dominando pelos prazeres, aliás, o homem dominado pelos prazeres necessários não é oligárquico e avarento? Adimanto, sem dúvida. Vou parar por aqui, pessoal. Eu não vou conseguir ler até a página 296, não. Vou parar por aqui, na página 291, na parte 13, tá? E aí, na próxima leitura, vou tentar ler aí até a página... Ver o que eu faço aqui. (334). Tem que ler pra caramba agora, hein? É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui, tá? Daqui umas, sei lá, umas 4, 5 leituras a gente finaliza esse livro aqui, tá? Muito obrigado a todos novamente. Até a próxima e falou!